Adam Smith. Nascido em Edimburgo, na Escócia, em 1723, ele ficou conhecido como o pai da economia clássica e também como o pai do liberalismo econômico. Sua obra mais famosa é Investigações sobre a Natureza e a Causa da Riqueza das Nações. Trata-se de uma crítica aos monopólios estatais e ao mercantilismo da época. Nós vamos falar disso, mas antes, que tal irmos ao princípio, à raiz das ideias? Em 1759, quase 20 anos antes da publicação de Riqueza das Nações, Smith publica uma obra essencial, intitulada A Teoria dos Sentimentos Morais. Ali, ele expõe basicamente uma filosofia moral baseada na ideia de que os seres humanos conseguem viver em sociedade a partir de uma moralidade que nasce das interações entre os indivíduos e não apenas de regras externas. Em outras palavras, os indivíduos são egoístas e isso é bom. O reconhecimento de que o mundo seria movido pela busca egoísta dos interesses individuais ofereceu os alicerces para o pensamento econômico clássico. O liberalismo econômico desenvolveu-se com base na premissa essencial de que os fundamentos da sociedade são o consumidor individual, a firma e a família. De acordo com Smith, os indivíduos têm uma propensão natural ao intercâmbio, a trocar coisas. E para isso, eles se comportam de maneira racional e em busca dos seus interesses. Nesse contexto, a propensão natural à troca seria o elemento que produz a divisão do trabalho. Por exemplo, o padeiro não faz pães pela manhã e confecciona suas roupas durante a tarde. Ele faz apenas pães. Ao se especializar em fazer pães, ele adquire destreza, agilidade. O que Smith está dizendo é que é melhor para a sociedade inteira que ele faça apenas pães e o alfaiate faça apenas roupas. Assim, eles conseguem fazer mais e melhor e podem trocar seus produtos no mercado. Mas afinal, o que é mercado? De onde vem essa ideia? Vamos tentar entender isso pensando no contexto em que Adam Smith escrevia. Imagine uma sociedade composta por produtores e consumidores. Agora imagine que você produz batatas. Após a colheita, você leva a sua produção para uma feira, para trocá-las, isto é, para vender. Ao chegar lá, você observa que existem vários outros produtores de batatas e que existem muitas barracas naquela feira vendendo batatas, ou seja, a mesma mercadoria que você. O que vai acontecer então com o preço das batatas? Isso mesmo, ele tende a cair, incentivando os compradores a comprarem mais quantidade de batatas, e isso evita sobras. Eis o mecanismo de mercado, que podemos resumir então como a relação entre três elementos: oferta, demanda e preço. Se a oferta está acima da demanda, o preço cai. A queda do preço incentiva o consumidor a consumir mais. Isso aumenta a demanda. Agora, se a demanda está acima da oferta, o preço sobe. A subida do preço, repare, exclui alguns consumidores do mercado. Quer dizer, algumas pessoas até pensavam em comprar aquele produto, mas ao ver o preço, desistiram. Ou seja, a subida do preço derrubou a demanda. Para Smith, toda a produção da sociedade seria capaz de ser regulada por esse mecanismo. Quer dizer, ainda que haja desequilíbrio entre oferta e demanda em algum momento, lembra da feira, onde pode sobrar ou faltar batatas? Ainda que haja esse desequilíbrio temporário, a tendência no longo prazo é que tudo se equilibre. Para entender isso, vamos seguir com o nosso exemplo. Você chega na feira para ofertar suas batatas e observa que existe pouca oferta. Apenas você e mais 2 produtores possuem batatas para vender. O preço, como vimos, vai subir. Você vai conseguir vender suas batatas com uma margem de lucro maior, ou seja, com um maior retorno. Só que o produtor de tomates, que não é bobo, também observa isso. Ele repara que tem pouca batata no mercado. E por isso, quem está vendendo batata está se dando bem. Está conseguindo vender batatas por um preço maior, possuindo margem de retorno maior. Pois bem, imagina que ele volta para casa e decide que vai passar a produzir batatas e não mais tomates. Suponha agora que ele faça isso e na próxima feira a sua venda está cheia de batatas e não mais de tomates. Ao deixar de vender tomates e passar a ofertar batatas, aumentou a oferta de batatas. Ora, agora com uma oferta maior de batatas, aquele preço que estava alto vai cair, atingindo o seu preço de equilíbrio. Isto é, a oferta de batatas vai estar em equilíbrio com a demanda de batatas. Oferta e demanda tendem a se equilibrar sozinhas. Repare, e isso é fundamental, não precisou que o governo determinasse quantas batatas vão ser produzidas naquela sociedade. Como numa mágica, tudo se equilibrou sozinho, pelos mecanismos de mercado. Isso é o princípio da famosa mão invisível. E qual seria o papel dos governos nesse processo? O papel dos governos seria modesto, apenas garantindo a segurança nos contratos e tentando evitar os monopólios. Alguns historiadores chegam a questionar a originalidade ou ineditismo das proposições econômicas de Adam Smith. Contudo, sua relevância é inegável,
uma vez que ele desenvolveu e sistematizou diversos pontos esboçados por outros autores e constituiu uma doutrina econômica própria, que consolidou a economia política como ramo do conhecimento, abriu caminho para desenvolvimentos posteriores e exerceu uma influência que sobrevive ao passar dos séculos. Por isso, quando pensamos em liberalismo econômico, apesar de diversos desenvolvimentos posteriores, pensamos em Adam Smith como um de seus principais precursores.